Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta para mais um comentário de nossas lições do segundo trimestre do ano de 2019. Como sempre, eu gostaria de deixar aqui um forte abraço para o nosso pastor presidente, pastor Luiz Lázaro, é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui do campo de Piritiba. Também estendo esse abraço para a nossa amada igreja, a nossa sede, e os irmãos das congregações, e também você, amigo internauta, irmãos internautas que têm nos acompanhado pelo canal da igreja, do Facebook, e obrigado pelo carinho, vocês têm deixado seu comentário, e rogamos com as vossas orações. Essa semana estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título As Cortinas do Tabernáculo. Eu gostaria de fazer hoje uma síntese bem rápido, bem simplória, porque nós não tivemos condições, por forças mais superiores, de deixarmos os comentários no início da semana. Então eu irei resumir, vai ser uma síntese bem rápido, para que a gente possa colocar tempo, deixar no canal da nossa igreja o comentário para você poder acompanhar e estudar. Então, eu vou falar aqui onde está registrado a leitura em classe, o texto áureo, e vai ficar aí registrado na tela para você ler a verdade prática, o texto áureo, e a lição de número 6, a verdade prática, muito interessante, a leitura bíblica em classe está registrada em Êxodo, capítulo 26, versos de 1 a 14, e o texto áureo, o texto de ouro, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11. E já quero então convidar você que tem sua lição de adulto, para acompanhar. E o objetivo geral que o comentarista vai buscar nessa lição é mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. Vamos então ao primeiro ponto, que vai falar sobre as cobertas, a maneira como elas estavam classificadas. E existia duas formas de classificação dessas cobertas: coberta exterior e cortinas internas. As cobertas exterior, ela servia para cobrir o tabernáculo ou santuário ou tenda da congregação, como também costumamos a chamar. E essas cobertas, elas eram compostas de 4 camadas de tecidos, revestindo uma estrutura feita de madeira de acácia, e essa madeira de acácia era toda revestida por ouro. E aí você percebe que já apontava tipologicamente para as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Então a primeira camada foram feitas com uma especial beleza e era de linho fino tocido, com bordas de figuras de querubins, e suas cores eram púrpura, ou a cor roxa, como nós conhecemos, escarlate, com um vermelho, um tom bem forte, e também azul. E tudo isso era para enaltecer o nome de Deus, a presença de Deus, e dar sentido de santidade ao serviço dos sacerdotes no interior do tabernáculo. Interessante que essa primeira cobertura no interior da tenda da congregação, apenas o sacerdote podia contemplar. E na segunda camada, logo depois dessa primeira camada, após em cima da estrutura, vinha a segunda camada, que era feita de 11 peças de pele de cabras brancas, sem serem tingidas. E essa figura apontava tipologicamente para a pureza de Jesus. A terceira camada era feita de peles de carneiros tingidas de vermelho. Interessante. Apontando tipologicamente para o sangue de Jesus. Por último, vem a quarta camada, que era feita de peles ou pelos de texugos ou golfinhos,
eram animais marinhos e era uma coberta rústica, muito simples, não apresentava beleza para que as pessoas que passassem pudessem admirá-la. Era algo muito grosseiro, era um tecido muito grosseiro, era feito da pele desses animais marinhos, né? Inclusive difícil de ser encontrado naquela região, mas era o propósito mesmo de Deus, porque a beleza estava por dentro. É? E o que é interessante é que essa última camada apontava tipologicamente para a humanidade de Jesus. Se você for observar, o profeta Isaías ele vai falar muito bem claro isso, que ele diz o seguinte, que ele não tinha parecer nem formosura. Havia um cortinado branco de linho tecido que tinha por objetivo fazer separação. Fazer separação de quê? Fazer separação dos pecadores. Se você lembra, o tabernáculo, existia uma cerca em volta dele, que era o limite. O limite das tribos de Israel que estavam em volta, e só tinha acesso à entrada do tabernáculo, ou seja, ao pátio, nós aprendemos em lições anteriores, as pessoas através do sacerdote. Ainda falando das cores das cortinas do tabernáculo, vamos então falar da primeira cor, a azul. A cor azul vai falar da origem celestial do nosso Salvador. Isso o evangelista João, já nos primeiros versículos, ele vai dizer isso, né? Que Jesus, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A cor púrpura ou roxa era a cor preferida dos reis, e isso apontava tipologicamente para a realeza do nosso Salvador. Mateus vai apresentar ele como o descendente do rei Davi e vai apontar ainda para o reinado milenial dele, o reinado do milênio. Também a terceira cor era a cor carmesim, a cor vermelha. Fala do vermelho apontando para o sangue do nosso Salvador. A morte de Cristo ali na cruz, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E Marcos vai apresentar Jesus como o servo sofredor. E, por último, o linho branco. Essa cor vai apontar para a justiça, a santidade e a perfeição do nosso Salvador. O Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas vai apresentar Jesus como o Filho do Homem, ou seja, o homem perfeito, aquele que não cometeu pecado. Então, terminamos aqui o nosso breve comentário, tentamos fazer uma síntese e eu peço a você, que é estudante, que é professor, que acompanhe as suas revistas, alunos, participe da escola dominical e se aprofunde a conhecer, a pesquisar, a procurar entender a simbologia que está registrada no tabernáculo, que é o tema do nosso trimestre. Deus abençoe, a paz do Senhor para os irmãos, fiquem com Deus.